Olha só, gente, vamos fazer uns exercícios que envolvem aqui o calcular a área de um cilindro, beleza? Então a gente tem dois exemplos aqui. E como é que a gente vai calcular a área de um cilindro? A gente vai ter que calcular todas as áreas envolvidas. A gente vai ter a área da base, que é uma circunferência. Então a gente vai ter assim, a área da base, ela vai ser dada pela área da circunferência de raio 2, de raio 2 metros ali. Então pensa o seguinte, a área da base, ela é πr quadrado. Beleza? Ela vai aparecer duas vezes, mas isso a gente bota depois. Então, a área da base é igual a π. Quem que é 2 ao quadrado? 4. 4 metros quadrados. Então, a área da base é π 4 metros quadrados ou 4π metros quadrados. Tanto faz a ordem aqui, já que é uma multiplicação. Só que ela aparece duas vezes. Isso vai entrar na área total aqui, tá? A nossa área total, vamos botar de uma corzinha mais legal aqui. Então, a nossa área total, ela vai ser dada por duas vezes, nesse caso do cilindro, a área da base, mais a área lateral. Tranquilo? Vamos calcular a área lateral agora? A gente já calculou a área da base, tá? Então, vamos calcular a área lateral. Deixa eu ver se aí ficou mais certinho. Então, a área lateral, ela vai ser dada por esse retângulozão aqui, ó. Imagina que isso aqui fosse um rolo, esse cilindro fosse um rolinho. Você desfaz ele. Você vai ter um comprimento embaixo e uma altura, não vai? A altura foi dada ali que é 6 metros. E quem que é esse comprimento ali? É o comprimento da circunferência. Qual que é o comprimento da circunferência? É 2πr. Eu vou usar o R minúsculo, já que eu usei R minúsculo antes. É isso. Então, você vai ter essa multiplicação ali. Você vai ter 2πr, sabendo que o raio é 2, vai ser 2 vezes 2, 4, π, vezes a altura, 6. Então, a área lateral ela é dada por 4 vezes 6, 24, π centímetros quadrados. Tranquilo? Agora é só substituir nos valores ali. Deixa eu voltar mais ou menos para aquele azul ali. Então, a área total, ela vai ser dada por duas vezes a área da base. Lembrando que a área da base é 4π metros quadrados. Então, 2 vezes 4π metros quadrados eu vou botar depois. Mais a área lateral é 24. Eu botei centímetro aqui, gente. Peço desculpa. Isso aqui é metros, tá? Está falando ali que é metros. Então, 24π metros quadrados. Depois a gente coloca no final de tudo. Então, a área total ela vai ser 2 vezes 4, 8. 8π mais 24π. A área total é igual a 8 mais 24, 32π. Agora sim, metros quadrados. Essa é a resposta da letra A. Ok? Letra B agora, eu vou fazer a letra B numa cor bem diversificada aqui, porque eu vou fazer ela aqui, ó, tá? Mas o raciocínio é o mesmo do anterior. Pensa o seguinte, só que tem um detalhe. Ele falou que o diâmetro, que é a mesma coisa que duas vezes o raio, agora eu vou escrever um Rzão, de bobeira mesmo, é igual a 16 centímetros. Beleza? Foi isso que ele falou pra gente. Então, ó, já que eu sei isso aqui, eu vou apagar esse. Posso passar o 2 dividindo, ou eu divido os dois lados da equação por 2. O objetivo é o mesmo. R é igual a 16. 2R dividido por 2, R. 16 dividido por 2, 8. 8 centímetros é o raio daquela nossa circunferência ali. Só para a gente trabalhar com a medida que a gente já está acostumado. Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte. A altura, vamos anotar aqui, a altura ali foi dada para a gente, que é 4 centímetros. Tranquilo? A área da base, ela vai aparecer duas vezes, né? Mas vamos calcular aqui. A área da base, ela vai ser igual a πr ao quadrado. Π, ou vou botar r ao quadrado π. Também tanto faz a ordem aqui. AB, então a área da base vai ser r ao quadrado π. Lembrando que r é 8, então vai ser 64π, tá? 8 ao quadrado, 64. Eu já escrevi isso aqui de vez. Então, 64π centímetros quadrados. Resolveu aqui, fechou, beleza? Lembrando que esse aqui, ó, r ao quadrado é 8 ao quadrado, eu já botei o valor de 64. Tendo feito já tendo feito essa explicação, agora a gente precisa fazer aquela mesma ideia que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Pensa o seguinte, quem que é a área lateral aqui, ó? O comprimento da circunferência, que vai ser dado por 2πr aqui, vou botar um R maiúsculo, né? E a altura da circunferência, que é 4 centímetros. Como é que a gente vai fazer isso agora? Vou mudar um pouquinho a cor. A gente vai ter o seguinte, a área lateral, ela vai ser dada por a base vezes a altura ali. Vai ser 2πr, só que o R, gente, é 8. Então, vai ser 2 vezes 8
vezes π. Vou botar o π aqui, mas saiba que é vezes, dá no mesmo. E agora, isso aqui é só essa parte aqui que eu escrevi, tá? Substituindo o 8 por r, multiplicado por 4, que é a altura. Então, a área lateral ela vai ser 2 vezes 8, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64π. Já fiz toda essa conta aqui. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 4, 64. Fechou. Você pode fazer na outra ordem também. Ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, a área lateral é de 64 centímetros quadrados. Feito isso, a área total ela vai ser igual a 2 vezes a área da base, né? Porque tem a parte de cima e de baixo. Então, 2 vezes 64 π mais 64 π. Então, a área total ela vai ser igual a 64π vezes 3 ou 2 vezes 64, tanto faz, tá? A gente vai chegar no mesmo lugar. 3 vezes 64π vai dar 192. 192 π centímetros quadrados, porque a gente está trabalhando com área, a gente está falando de área. Tranquilo? Deu para ver isso aqui? Agora vamos ver então, já aproveitar aqui direto no embalo e direto para o volume do cilindro. Já vendo um exemplo, que é um exemplo que parece difícil. Se vocês não entenderam os da área lá, volta lá o vídeo e vê de novo. Observe o seguinte, esse cilindro está inclinadinho aqui. Ó. O que acontece com o fato dele estar inclinado? Ele não tem a altura. Por exemplo, esse 6 centímetros não é a altura dele. Não é a altura. Mas esses 6 centímetros ajuda a formar um triângulo retângulo. Com o triângulo retângulo, a gente consegue trabalhar. E esse grau aqui ó, é o mesmo. Então, a gente vai usar isso a nosso favor, da seguinte maneira. O que a gente sabe disso aqui, ó, de um triângulo retângulo de ângulo 60 graus aqui também? A altura, na verdade, é essa linha que eu tracei ali, ó, esse H, que eu estou chamando de H aqui. A base aqui não importa, porque ela não é importante de fato, mas a hipotenusa é 6 centímetros. O que a gente vai trabalhar aqui? O que a gente sabe do seno de alguma coisa? O seno ele é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 6. O que mais agora que a gente sabe, isso é para todo o seno, mas o que a gente sabe agora especificamente do seno de 60 graus? Seno de 60 graus, eu estou botando, já que é igual, estou botando tudo igual aqui, tá, gente? As igualdades elas vão nos ajudar bastante aqui. O seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2. Então, eu apago isso aqui e eu fico com essa igualdade aqui que vai ser útil para mim. Porque eu vou passar o 6 multiplicando, já que ele está dividindo o H, e eu vou ter que H é igual a 6 raiz de 3 sobre 2. E agora eu vou ter que o H, na verdade, é 3 raiz de 3. Então, eu achei a altura aqui e pronto. Agora eu posso fazer a área da base vezes a altura, para eu achar o volume. Porque o volume de um cilindro é parecido com o do prisma, lembra? A ideia, pelo menos, que é da base vezes a altura. O cilindro, mesma coisa, base vezes a altura. Então, a gente vai fazer a mesma ideia. Ó, volume é igual, esse volume você vê, saiu estranho, volume é igual a base vezes a altura. A área da base vezes a altura, tá? Vou botar só base vezes a altura para vocês não confundir. Vou botar assim, a área da base vezes a altura. E vamos trabalhar com isso aqui da seguinte maneira. Quem que é a área da base? A área da base é a área dessa circunferência ali. Ó. Essa circunferência de raio 3. Então, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? A gente vai fazer o seguinte, a área da base ela é igual a πr². A área da base é igual... Quem que é o R? O R é 3. Eu vou escrever o R do lado de cá do π, tá? Só para vocês ficarem... Inclusive, eu vou fazer aqui, porque não custa nada eu escrever. Então, π² R. Eu vou ter 3 ao quadrado, que multiplica π. Quem que é a área da base? A área da base vai ser 3 ao quadrado é 9, 9π. Tranquilo? A área da base é isso aqui. Quem que é a altura? A altura a gente já tinha ali. Então, agora que eu já tenho os dois, eu vou substituir aqui, ó, o volume, então, ele vai ser a área da base, aqui é centímetros quadrados, tá? A área da base é 9π. A altura é 3 raiz de 3. E isso tudo vai dar centímetros cúbicos. Então, quem que é o volume? O volume é 9 vezes 3, 27π raiz de 3. 27π raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Esse é o volume do nosso cilindro.
tranquilo, bem fácil. Volta o vídeo aí se você tiver alguma dúvida, tente fazer alguns exercícios e bons estudos.